maravilhoso estar na presença de Deus, né? E eu queria, chegar aqui e simplesmente queimar por Cristo, sabe? Amar o Senhor de toda a minha força, de todo o meu entendimento. E a palavra que o Senhor tem me dado hoje, né, que é para passar para vocês. Primeiramente, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Arthur, eu sou lá de São Paulo, vim lá, 2 horas de viagem aqui para Salvador. Eu vim para cá em fevereiro, participei da vigília de vocês. Gente do céu, pelo amor de Deus, eu estava acabado aquele dia. E é muito bom, né? E agora eu estou entendendo o que o pastor Luiz falou, né? Desse microfone aqui tá difícil. Mas enfim, amém. E desde que eu vim em fevereiro aqui, o Senhor me deu uma palavra em fevereiro, e essa palavra se manteve desde fevereiro até hoje. E essa palavra que eu quero compartilhar com vocês, e eu vou dizer uma coisa para vocês, gente, do fundo do meu coração. O Senhor, Ele quer falar contigo nessa noite. O Senhor, Ele deseja falar com você. Então se abra, sabe? Tira as distrações de lado, sabe? Se você for usar o seu celular, eu até aconselho você, usa seu celular, mas anota a pregação. Anota a pregação, porque você sabia que 10%, quando a gente ouve alguma coisa, 10% do que a gente ouve, 90% do que a gente ouve, a gente esquece. A gente esquece. Agora, quando você torna isso visual, quando você escreve, você vai acabando, guardando mais a sua mente. Então, eu aconselho você, talvez o pastor aqui, não sei, o pastor Carlos, mas eu aconselho você, se for usar o celular, desliga a internet e anota aí o que o Senhor quer falar com você, porque essa palavra não é só para hoje. Essa palavra não é só para hoje, é para você usá-la todos os dias. Amém? Vamos lá, vamos abrir em 1 Pedro 2,9. Vão ser vários textos hoje, mas o tema dessa pregação é a essência que eu preciso retornar. Amém? A essência que eu preciso retornar. E aí vai ser muito legal, porque eu coloquei aí para a gente ler só 1 Pedro 2,9, mas eu vou ler mais alguns textos aqui que vão falar justamente sobre o tema, sobre o que eu quero dizer aqui, e você vai pegar de cara, gente. Vai pegar de cara. Primeiro texto, Êxodo 19, 5 e 6, você não precisa abrir, só mantenha aí 1 Pedro aberto. Diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Isaías 61, 6 vai dizer assim: mas vocês foram chamados sacerdotes, ministros do nosso Deus. Vocês se alimentarão das riquezas das nações e do que era orgulho delas, vocês se orgulharão. Isso é o Antigo Testamento falando acerca do povo de Israel, o povo escolhido. Mas nós que somos escolhidos agora, 1 Pedro 2,9, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? E como você deve ter percebido, eu vou falar sobre sacerdócio. Mas, antes de entrar nessa questão do sacerdócio, por que o Senhor tem falado comigo desde fevereiro, desde que eu vim na Ágape, foi profético mesmo, Eu vim na Ágape para receber uma mensagem sobre aquilo que estava acontecendo na minha vida e o que eu precisava fazer para voltar à essência. No PWJ, antes da gente colocar esse tema, a gente estava procurando, porque Deus estava nos ensinando durante esses dias uma cultura de adoração. Uma cultura diferente de adoração. E aí, cada vez, em relação a isso, da cultura de adoração, o que nós precisamos entender, o que está acontecendo no mundo hoje em dia, cada vez mais as pessoas estão procurando um Deus para adorar. Cada vez mais as pessoas estão procurando um Deus para adorar. O discurso hoje do mundo, das militâncias, das ideologias é que você é o que você sente. Você não tem nada de errado, se te faz bom e nada chega aos pés daquilo que realmente a palavra de Deus quer nos dizer.
né? Mas tudo isso por quê? Por que a humanidade ela tem tanto essa tendência de gerar um Deus no seu próprio coração? Aí eu vou colocar aí a famosa frase, né, de João Calvino, né? Quem é calvinista aí, gente, pelo amor de Deus, sai da igreja. Eu tô brincando. Mas João Calvino era crente, tá, gente? Era calvinista. Eu não sei se você prefere arminianismo. Eu também, sinceramente, eu prefiro, né, viver no caminho de Deus. Uma certeza eu tenho, eu vou para o céu. Amém? Então, se você é arminiano, se você é calvinista, não importa. O importante é você ter a consciência de que você é salvo em Cristo Jesus. Então, João Calvino diz assim: o coração humano é uma fábrica de ídolos. O coração humano é uma fábrica de ídolos. Como você ouviu aqui, o mundo está hoje em dia criando deuses cada dia mais para adorar. O coração do homem é idólatra e precisa de alguém para idolatrar. E como o inimigo sabe disso, os deuses modernos se tornaram mais astutos do que os deuses do passado. E isso é muito importante para a gente entender sobre o que eu quero falar nesse tema aqui, porque como o nosso coração anseia por um Deus que satisfaça os nossos desejos, facilmente podemos trocar o verdadeiro Deus por qualquer coisa que te traga algum proveito. Qualquer coisa. Não sei se está aí, se eu coloquei, mas eu quero dar alguns exemplos rápidos aqui para você. Aí talvez você vai falar, o Arthur é meio careta, né? Sei lá o quê, esse cara aí com esse sotaque de São Paulo, fala doido, né? Você é louco, esses negócios assim. O que esse cara quer vir aqui na Bahia para dizer sobre isso? E alguns desses desejos que podem se tornar facilmente deuses trabalho. Seu trabalho te ocupa tanto que você não tem mais tempo para Deus. Dinheiro, sua busca incessante por dinheiro te faz esquecer que Deus é o dono da prata e do ouro. Luxúria, sua busca por prazer precisa ser hiperestimulada até o extremo. Redes sociais, sua busca por coisas novas é tão incessante que passa horas buscando mais um pouquinho de dopamina. E o último ponto, não está aí, mas até você mesmo pode ser o seu próprio Deus e cair no orgulho. E o pior de tudo, gente, em relação a tudo isso que eu falei aqui, sobre esses deuses aí, o pior de tudo é que a gente se torna verdadeiros adoradores desses deuses. Verdadeiros adoradores. E eu quero que você preste muita atenção, olha aqui para mim, presta bastante atenção nisso. Porque, o que eu quero dizer com verdadeiros adoradores? Porque nós vivemos para o bel prazer desses deuses, erguemos altares como o povo do passado fazia. A gente ergue um altar para esses deuses, a gente ergue um altar para o trabalho, para o dinheiro, para a luxúria. Nós sacrificamos, não mais pessoas ou animais, mas nós sacrificamos dinheiro, esforço, sangue, família e etc. só para adorar esses deuses. Você quer um exemplo? Eu quero dar um exemplo aqui. Como eu falei ontem aqui, nós estávamos com os homens aqui, a gente tem um grupo no PWJ, que é o Make War, que é o Brunão que está assistindo aí. Brunão, um abraço. E no Make War a gente trata com pessoas que têm problemas com pornografia e masturbação. E você sabia que um homem que é viciado em pornografia, ele tem mais tendência a ser infiel? Acho que parece meio óbvio, né? Mas esses homens, né, que são hiperestimulados ao extremo, como eu falei aqui da questão da luxúria, esses homens que são hiperestimulados ao extremo, eles estão recebendo tanta mulher na cabeça, que quando eles vão buscar a própria mulher, não tem mais prazer, não sente prazer em estar com a própria mulher. Sabe quais são as tendências desse homem, dessa pessoa? É se isolar, vai para o quarto, não conversa, fica buscando algum jeito de ficar fora de casa para não ver a mulher, briga com a mulher, de todos os jeitos. Essas pessoas que tiveram caso de infidelidade sacrificaram o seu casamento. Tudo por quê? Sam é um verdadeiro adorador da pornografia. Amamos esses deuses e por isso, se necessário for, damos a vida por eles. E não é o que acontece? Não é o que acontece? O nosso bem mais precioso é entregue a eles. Qual que é o nosso bem mais precioso? Sabe qual que é? Aqui nessa terra? O tempo. Pensa aí. Pensa bem.
o seu bem mais precioso aqui na terra foi o tempo. Com que você tem gastado o tempo? Eu falei aqui da questão das redes sociais, né? Eu posso parecer careta falando, mas gente, a gente passa muito tempo da nossa vida vendo redes sociais. Tem até uma frase do John Piper, se eu não me engano, ele fala assim: as redes sociais só vão servir para uma coisa quando nós chegarmos lá no céu. Quanto tempo a gente perdeu de estar na presença de Deus? Aí você vem dizer para mim que isso não é um Deus do seu coração? Né? O meu celular, ele tem um negócio que monitora, né, o tempo de tela e tudo mais. E aí eu estava vendo, né, estava assistindo, ou estava vendo esse monitoramento, e aí eu vi lá, teve uma semana que eu fiquei 11 horas mexendo no celular. Eu li 11 horas, aí mostra os aplicativos, WhatsApp, Facebook, Instagram, 11 horas da minha vida que eu perdi vendo meme engraçado de gatinho na internet. Não tem os negócios que você vê na internet que você fala assim: meu Deus, por que eu estou assistindo isso? Por que eu estou assistindo isso? Mas, é simples, eu estou assistindo porque eu sou um verdadeiro adorador desse Deus. E não é o Deus vivo. Então, o Senhor tem falado tanto comigo sobre o que foi colocado no tema hoje, que é voltar à essência. Precisamos voltar a uma postura que é muito esquecida por nós cristãos, que é a postura de sacerdotes. Somos sacerdotes do Deus vivo. Somos sacerdotes do Deus vivo, amém? E para te dar um contexto rapidinho sobre o que é o sacerdócio, né? O sacerdócio significa fazer uma mediação entre o homem e Deus. E a gente vê vários exemplos, né, de pessoas que eram sacerdotes antes mesmo até do tabernáculo, que eram sacerdotes. Por exemplo, os 2 primeiros sacerdotes aí, que podemos dizer assim, né, que ergueram um altar a Deus, quem que foi? Os 2 primeiros? Alguém chuta? Caim e Abel. Né? Apesar do Caim fazer um sacrifício errado, né? Ele estava tentando ser um sacerdote, só fez do jeito errado e achou que Deus aceitaria de qualquer jeito, né? Assim como a gente faz de vez em quando. Gente, me perdoa, mas a palavra do Senhor, eu não vou falar aqui uma palavra para amansar sua cabeça. Como diz a palavra, ela é uma espada de 2 gumes. O que você espera de uma espada? Carinho? Não, a gente falou na pré-conferência, o Daniel pregou, que estava aqui tocando teclado, ele pregou sobre isso, que nós somos feridos pela palavra. Somos feridos pela palavra. Mas não é um ferimento como o do mundo, querido. É um ferimento para arrancar todo o pecado. É um ferimento para arrancar todos os vícios. É um ferimento que vai te fazer bem e não o contrário. Então ouça a palavra do Senhor. Outros sacerdotes que tiveram, né, Noé, Abraão, Melquisedeque, que foi, né, considerado realmente o primeiro sacerdote, que até Abraão oferece o dízimo a Melquisedeque, Isaac, Jacó, né, como o pastor Luiz aqui pregou, né, Moisés, que recebeu a visão de onde foi estabelecido uma tribo inteira, ou melhor, uma nação de sacerdotes ao Senhor. Algo que o Senhor tem ministrado fortemente no meu coração, e eu sei que é vontade dele para falar para vocês, é que talvez a gente tenha ouvido demais sobre a questão do sacerdócio, né? Eu sei que vocês são uma igreja aqui que está ligada nessa questão do sacerdócio, tanto que vocês falaram aqui dos levitas, né? Os levitas eram completamente ligados ao sacerdócio. Eles faziam a mediação entre o homem e Deus. Então, mas o que eu quero dizer para vocês nessa noite é, eu e você temos que ter uma mentalidade de sacerdotes de Deus. Sacerdotes. Talvez o seu real problema, o nosso real problema, não seja, né, seja que eu e você não queremos ser sacerdotes, mas sim de não sabermos o que é ser um sacerdote. E tudo que envolve esse papel tão importante. E aí eu coloquei aí, o sacerdócio é um convite de Deus a todos os cristãos. Mas é necessário abraçar esse convite. É necessário abraçar. Sabe por quê? Você sabia, né? Quem é levita aqui do Senhor? Levanta a mão aí. Você sabia que os levitas não estavam imunes a adorar a outro Deus? Sabia? Os levitas não estavam imunes a adorar a outro Deus. Tanto que, mesmo sendo uma tribo separada unicamente para servir ao Senhor, por conta da história de Levi, depois você vai ler
sobre a história de Levi, você vai ver que é um negócio maravilhoso, cara. Como assim? Né? O Senhor disse lá para a tribo de Levi que eles não receberiam terra nenhuma. Lá do povo de Israel, quando estava tendo a distribuição das terras, o Senhor fala assim, Levi não vai receber terra nenhuma. Sabe por quê? Porque eu sou a porção deles. O que o próprio Deus fala, eu sou a porção deles. Só que mesmo assim, mesmo desse jeito, havia levitas que preferiam adorar a outros deuses. E aí a gente vai ver mais em relação a isso. Mas a questão também sobre o sacerdote é um convite do Senhor, e a gente precisa entender isso. Temos um sacerdote na Bíblia que não era da tribo de Levi, mas mesmo assim foi um sacerdote, que foi Samuel. Samuel foi sacerdote. E ele era filho de Ana. Você conhece a história, não conhece a história de Ana? Samuel era filho de Ana e de Eucana, né? Eucana era um efraimita. O que Samuel foi fazer servir como sacerdote do Senhor, sendo que ele não era da tribo de Levi? É simples. O Senhor o chamou. Então, agora, talvez eu tenha colocado uma pulga atrás da sua orelha, em relação a isso, tá? Você está falando de sacerdote e tudo mais, mas o que isso significa? O que eu preciso fazer como sacerdote? O que eu preciso fazer? E aí a gente vai listar alguns pontos cruciais e que eu quero que, durante de tudo que for falado aqui, meus queridos, você analise a sua vida, analise, porque isso daqui é de extrema importância. É de extrema importância para eu e você começarmos, né? Talvez se não aceitamos o convite do Senhor, para a gente começar a andar no convite que o Senhor nos deu. Amém? Então, o primeiro ponto aí, e eu queria que você falasse comigo, como sacerdote, preciso me santificar. Mais alto, gente, por favor. Como sacerdote, preciso me santificar. E aí a gente vai ler o texto aí de 1 Pedro 1,15, que diz assim: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Esse é um texto aí para você virar santista, tá, irmão? Eu sou santista, então, por favor, chega de Vitória, Bahia. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Mas sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Levítico 19:2. Eu quero que vocês entendam aqui que eu estou trazendo duas formas aqui, o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Levítico 19:2 vai dizer: diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Pode parecer básico, queridos, a questão da santidade, né? Você já deve ter ouvido de santidade aqui um monte de vezes, o Railan já deve ter pegado no seu pé. Pastor Luiz também, você que é jovem aqui, Railan com certeza já deve ter pegado no seu pé, mas é só você reparar que a santidade é o ponto-chave para a gente ter uma cultura de adoração, é o ponto-chave para a gente realmente viver o nosso chamado de sacerdócio. É só você reparar, lembra lá dos rituais antigos que aconteciam no Antigo Testamento, que os sacerdotes faziam para a purificação? Se você ler lá Levítico, né, que é um livro até que muitos aí consideram polêmico, né, mas você vai ver que existia todo um ritual, cara. Não era um negócio simples assim, chegava lá com um cordeiro, ia lá e entregava no altar e já era. Não era assim. Olha o ritual, um dos rituais que é muito importante. Antes de oferecer qualquer sacrifício, os levitas, os sacerdotes, precisavam se limpar. Se limpar. Êxodo 30:19 diz assim: a pia de bronze ficava no átrio diante da entrada que dava acesso ao santo lugar. Assim, antes que o sacerdote entrasse no santuário, ele deveria se lavar e purificar, só então para adorar apropriadamente mediante a oferta do incenso. Ou seja, como sacerdote, o meu primeiro requisito para eu adorar, é santidade. Amém? E aí eu quero falar uma coisa que é muito importante, gente, porque a santidade ela está mais ligada com a nossa adoração a Deus do que a própria música. Ela está mais ligada com a nossa adoração ao Senhor do que a música. Vivemos em dias que estamos distorcendo o que de fato é adoração. E a chave principal para ter uma cultura de adoração não é a música.
Não é. Estou falando aqui sobre deuses, aí talvez a música seja um deus. Eu não estou falando aqui, gente, foi um mover maravilhoso aqui, foi de Deus, não foi? Amém? Não estou dizendo que aqui não é qualquer música, tá? Calma lá, vamos com calma. Mas a música, ela pode se tornar um deus. Ela pode se tornar um deus. Mas eu queria que você entendesse que a música, ela não está... A santidade está mais ligada à adoração do que à música. Sabe por quê? Porque lá no céu, eu quero que você pense bem. Lá no céu, o Senhor tem os anjos, os 24 anciões cantando santo, santo, santo. Talvez nas melodias que a gente nem imagina. Em melodias de formas magníficas que eu e você não temos nem consciência. Não sabe nem o nome. E aí a gente fala, você acha que Deus mesmo está ligando para o seu solinho de guitarra? O seu tribal da bateria? Você acha mesmo que Deus está ligando para isso? Calma lá, meu querido. Mas eu queria que a gente pensasse em relação a isso, porque a primeira imagem que vem na nossa cabeça quando a gente fala, adore ao Senhor, é você levantar as mãos durante o louvor na sua igreja. É você levantar as mãos, é você cantar, é você se chorar na presença de Deus. E não que isso não seja verdade, tá, gente? Isso também é uma das formas de adoração. Só que, por que nós não ligamos mais a santidade à adoração do que a própria música? Por que a gente não tem essa visão de adoração quando vê alguém evitando o pecado? Por que a gente não tem essa visão de adoração quando a gente deixa de ver uma série que contém sexo e violência e um monte de coisa que você sabe que não agrada a Deus, mas você assiste mesmo assim? Por que você não vê esse momento de não ver como uma adoração? Por que a gente não deixa de escutar certos tipos de música porque com certeza não agradam a Deus? Ou por que a gente não deixa, isso aqui vai ser pesado, hein? Por que a gente não deixa de falar mal da vida do irmão, porque sabe que isso não edifica? Isso é forma de adoração também, meu querido. Amém? Amém. Não fofocar sobre a vida do irmão também é adoração. O Senhor se alegra mais com a santidade do que com canções e melodias. O processo de purificação era tão importante no tabernáculo que o Senhor deixava bem claro: se os sacerdotes não se purificassem, eles morreriam. Eles morreriam. E aí? Você quer o texto aqui? Êxodo 30, 21. Lavarão as mãos e os pés para que não... E não é diferente conosco hoje, meu querido. Como sacerdotes do Senhor, quando nós deixamos de estar no processo de santificação, nós estamos morrendo sem nos dar conta. Sem nos dar conta. A gente vai na igreja para cantar, pregar, e lá dentro do nosso ser, eu talvez, não sei, só eu que sou pecador aqui, gente, pelo amor de Deus, mas quando eu vou na igreja em certo dia, que eu sei que eu não busquei ao Senhor na semana, veio uma vozinha na minha cabeça falando assim, ó: ei, meu querido, você só lembrou de buscar a Deus porque você está na igreja? Você só lembrou de buscar a Deus porque você está na conferência do PWJ? Caramba, gente, o que está acontecendo com a gente? A gente não entendeu que a santidade é o principal fator para a adoração, não a música, querido. Desculpa, eu sou músico, eu amo a música, eu gosto de tocar. Vocês me viram aqui, se der, eu pulo essa bateria aqui, vou tocando para onde Deus me mandar. Só que eu tenho que entender uma coisa: o Senhor não me chamou para tocar bateria, o Senhor me chamou para ser adorador. O Senhor não me chamou para tocar violão, o Senhor me chamou para ser adorador. Meus queridos, a gente se arrepende quando chega nesses domingos aí que a gente está pensando: ah, meu Deus, eu não orei a semana inteira, eu não falei com o Senhor, não li a Bíblia. Aí você chega na igreja, você se arrepende, pede perdão para o Senhor, mas quando chega na semana, as preocupações e o cansaço, logo você se esquece que está adorando algum Deus o tempo todo. Por isso a santidade é o principal fator. Ela é a essência da adoração. A gente não falou aqui que Jesus é a essência da adoração? Jesus é o quê? Santo. Jesus é santo. Jesus é santo. E nós precisamos entender que o Senhor, por Jesus ser santo, Ele quer santidade. Ele requer santidade, meu querido. O Senhor é maravilhoso.
Porque se você não está adorando a Deus durante a sua semana, quando se esquece dele, como eu falei aqui, você estava na sua semana, você não orou, você não jejuou, você não leu a Bíblia, e aí provavelmente você não está buscando a Deus porque você está adorando a outro Deus. E aí, querido? Você está adorando a outro Deus. Qual Deus é esse? A gente falou aqui trabalho, luxúria e tudo mais. Qual Deus você está adorando? A gente precisa entender que o nosso culto ao Senhor começa quando eu e você abrimos os olhos pela manhã. Quando eu e você abrimos os olhos, a gente acabou de acordar, você automaticamente começou a adorar o Senhor. Só que aí, a questão da adoração foi o que eu falei, a gente precisa entender que se eu não estou adorando ao Senhor, eu estou adorando a outra coisa. Texto de Hebreus 12, 14, que o pastor Luiz falou aqui, esforce-se para viver em paz com todos e para serem santos, sem santidade ninguém verá o Senhor. Queridos, é tão importante essa questão da santidade e a gente deixa de lado. Vamos adorar o Senhor, pega a música aí, vamos tocar um tribal na bateria, vamos fazer um solo, vamos cantar sobre fogo, sobre amar o Senhor, mas a gente se esquece que durante a semana, a santidade é o que me faz adorar mais a Deus do que a música. Não adianta a gente cantar aqui, eu tive medo, gente, eu estava aqui parado ali, todo mundo chegou ali em mim falando, meu Deus, Arthur, você está mal, você está mal, o que está acontecendo? Eu vou te dizer o que estava acontecendo, o Senhor me trouxe um temor tão grande no meu coração, que todas as canções que eu estava cantando me pesavam no coração, a gente cantou sobre amar o Senhor aqui, e eu estava me perguntando no meu coração, será que eu amo o Senhor de verdade? A gente cantou sobre descer fogo dos céus, mas, meu querido, se você, qual tipo de fogo você está pedindo para o Senhor? Qual tipo de fogo? Porque se durante a semana você não vive o seu processo de santificação, o fogo do Senhor, que é santo, vai te consumir, não vai ser bom, não. Não vai ser bom. Ai, que pesado, né? Que pesado. Mas é verdade, gente. Como foi falado aqui, os levitas precisavam se purificar antes de entrar na presença do Senhor, de oferecer sacrifícios. Por quê? Porque quando nós nos aproximamos, eu quero que você entenda, não é que Deus é mau, Deus vai te consumir porque Ele é mau. Não, querido, é porque na presença dEle não pode ficar pecado. E se houver pecado, vai ser consumido. Vai ser consumido. Mas eu queria dizer uma coisa para vocês, meus queridos, sobre a santidade, que é um mito tão grande. Há um porém. A santidade não é sobre ser perfeito, e sim sobre andar com aquele que é perfeito. Sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5,48. Esse texto aqui parece controverso com o que eu estou falando, mas esse texto, ele está falando sobre ser perfeito, e aí eu fui pesquisar sobre a palavra grega aí. Eu tenho um professor de grego na minha casa, que é meu pai, e ele dá o grego koiné, que é o grego da Bíblia, e aí a palavra é teleios. Fala comigo, teleios. Essa palavra teleios significa maduro, completo, que atingiu o alvo. Em alguns contextos pode significar processo, aperfeiçoamento. Então, não querendo torturar o texto aqui, mas talvez seja por isso que a gente tem tanta dificuldade de andar em santidade. Por quê? Agora que eu falei para você sobre santidade, o que você pensou? Meu Deus, eu preciso parar de mexer na rede social. Preciso instalar meu TikTok, preciso instalar meu Instagram, eu preciso parar de ver todas as coisas do mundo, virar um monge espiritual. Aí só falta fazer... Gente, ser perfeito aqui, com o que o Senhor está querendo dizer, não é sobre você virar um monge, não. Não é sobre você se abster de todas as coisas que são terrenas. As coisas terrenas não são de todo ruins. Assistir série não é pecado, jogar não é pecado, pecado é você inconscientemente adorar isso mais do que o seu Deus. Isso é pecado. Como eu falei aqui, gente, olhei o meu celular, 11 horas vendo redes sociais, e nenhuma hora dessa semana eu parei para ler a Bíblia. Como que fica? Quem eu estou adorando? Isso não é adoração.
ao Senhor, é a adoração a outros deuses. Assim, ser perfeito não significa, meus queridos, deixar de fazer essas coisas e virar um monge. É você dizer, não dá para assistir nada, não dá nada, desculpa, gente. Muitas vezes a gente se confunde, literalmente, né, me confundi, mas a gente acha que pelas coisas terrenas serem algo de todo ruim, né, a gente quer se abster completamente, né, como eu estou dizendo aqui sobre a santidade. Mas quando a gente adora essas coisas, existe uma palavra que a gente sempre fala, que com certeza você deve ter pensado aí, né, aquela sua série favorita, que contém violência, que contém sexo, que contém um monte de coisa, morte, estupro, egoísmo. Aí você diz a palavra mágica, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tenho certeza que você deve ter pensado isso. Qual o problema? Essa série aqui é sobre médicos e tudo mais. Não quero falar de Grey's Anatomy aqui, desculpa, estou brincando. Mas essa série aqui contém um monte de coisa. Vocês já perceberam que as cenas de sexo na série não traz benefício nenhum? Para que aparece um casal fazendo sexo numa série? Vai te edificar de alguma forma? Não, ele quer te incitar a ver aquilo lá, a você ficar mais um pouquinho, a você pecar. Aí a gente fala, não tem nada a ver. Não tem nada a ver, é o novo, tudo me é lícito. Da Bíblia, que foi dito aos Coríntios, né, como Paulo disse aos Coríntios. A cultura desse mundo está todos os dias entrando subliminarmente nas nossas vidas, e a gente muitas vezes ignora e fala, não tem nada a ver. Tem um vídeo, eu quero ilustrar isso em relação a algo que a gente devia já ter consciência, mas eu quero que você perceba o quão subliminar é a cultura do mundo na nossa vida e a gente não percebe. Não sei, alguém já assistiu aquela série The Last of Us? The Last of Us? Pode dizer, tá, gente? Né? Calma lá. The Last of Us, tem uma cena dessa série que o pastor Iago Martins, né, um teólogo aí do YouTube, ele estava fazendo uma análise com uma visão cristã sobre a série, e aí tem um determinado momento da série que tem uma relação homossexual. E aí ele fala que um monte de gente estava comentando assim, gente, presta atenção aqui, não perca a palavra do Espírito Santo para a sua vida, amém? Quando os fãs lá do canal do Iago Martins chegou para ele falando, ele vai comentar sobre a série que tem lá a cena de homossexualidade, e todo mundo perguntando para ele, olha, tem homossexual na série, você não vai comentar nada? Aí o Iago falou uma resposta tão sábia, ele falando assim, meu querido, é só porque é homossexual? Se fosse um homem ou uma mulher, também seria pecado. É fornicação. Aí você fala, nossa, se fosse um homem ou uma mulher, também seria pecado. E a gente não pensa nisso, por quê? Já está tão subliminar na sua cabeça? A cultura do mundo está tão subliminar na nossa cabeça que a gente não entende que a santidade é se abster de todo tipo de pecado. Mas não é sobre ser perfeito, é sobre andar com aquele que é santo. É sobre ser perfeito, é andar com aquele que é perfeito, porque é um processo. Você nunca será perfeito aqui nessa terra, nunca. Mas você pode aprender a evitar o pecado com aquele que tira o pecado do mundo. Então, como sacerdote, você precisa se santificar. Amém? Segundo ponto. Como sacerdote, preciso erguer um altar somente a Deus. E aí vem a frase, não existe sacerdote sem altar. Jesus respondeu, está escrito, adore ao Senhor o seu Deus e só a Ele preste culto. Lucas 4:8, diz o texto, né? E justamente no momento onde Jesus estava sendo tentado pelo diabo, não sei se você conhece essa passagem, mas o Jesus foi levado ao deserto durante 40 dias, e durante esses 40 dias, o diabo apareceu e veio para tentar Jesus. E aí, o que aconteceu? No momento em que Jesus foi tentado, o diabo ofereceu algo muito tentador. Ofereceu todos os reinos da terra, ofereceu tudo de bandeja para Jesus, com a condição de
se me adorares, tudo será teu. O diabo está falando isso para Jesus, meu querido. Você não entendeu? Que audácia do cara, né? Que audácia. Se me adorares, tudo será teu. O sumo sacerdote. Você está entendendo que você precisa ser um sacerdote aqui, amém? Mas o sumo sacerdote, que é Jesus, nos ensina que precisamos recusar toda aí qualquer proposta de vida fácil, se a adoração não é para o Senhor. Toda aí qualquer proposta. Sabe qual que foi o grande problema de Israel? Na época lá, quando você vai lendo o Antigo Testamento, cara, nossa, o povinho teimoso, né? Eu fico com raiva lendo 1 Reis, 2 Crônica, eu fico com raiva, porque caramba, o povo voltava para os caminhos do Senhor, depois saía, depois voltava, depois saía, depois voltava, tira casaco, bota casaco, tira casaco, e assim vai. Por quê? Cara, quando o povo se desviava do caminho do Senhor, porque estava tudo indo bem, estava tudo indo tranquilo, estava de boa, né? E aí eles começavam a adorar outros deuses e começaram a adorar deuses estrangeiros. Ezequiel 8, se você vai ler em Ezequiel 8, fala do templo do Senhor, e Ezequiel está tendo uma visão sobre o templo dele, sobre o tabernáculo, e Deus mostra para ele que lá dentro do tabernáculo estava sendo adorado todo tipo de Deus. Todo tipo de Deus. Havia orgias, havia prostituição, havia pinturas, né, para outros deuses, e o pior, o texto fala até um negócio que é interessante, fala assim, o Deus que causa ciúmes em Deus, que é o Deus do Egito, o Deus Sol lá do Egito, lá. E aí, a gente precisa entender que eu e você precisamos erguer um altar de adoração somente ao Senhor. Como eu falei aqui, os levitas adoraram a outros deuses. Se você quiser anotar aí para você ler depois, Ezequiel 44, 10 e 12. Eu não vou ler aqui, mas se você ler os livros de Reis e Crônicas, você vai ver que tinham reis ruins, e também vai ver que o povo, né, quando tinham os reis ruins, eles sempre desviavam da adoração. Sempre adoravam a outros deuses, falsos deuses, Baal, Moloque, Astarote, sempre adoravam esses outros tipos de deuses. Mas, quando vinha um rei bom, aí eu quero que você pegue esse princípio, porque se você, como sacerdote, precisa erguer um altar somente a Deus, existe um princípio estabelecido nesses livros de reis e crônicas que os reis bons fizeram, que nós precisamos quebrar todos os ídolos, altares e deuses estrangeiros. Eu estava falando para o irmão ali, que o nome dele é Josias, da Bíblia, né? Eu falei para ele que Josias é o meu rei preferido da Bíblia, né? Davi, eu gosto de Davi, é legal, mas Josias é mais legal. Porque com 6 anos de idade, vocês precisam entender uma coisa, Josias, o pai e o avô dele foram um dos piores reis de Israel que existiu. Manassés era o pior rei de Israel, e foi avô de Josias, e Josias, quando ele toma o trono, ele restabelece a adoração a Deus, e aí, existe um princípio que ele faz, que ele começou a quebrar todo ídolo, quebrava todo ídolo, todo poste consagrado, porque a adoração tem que ser somente a Deus, não dá para ter 2 senhores, meu querido. O rei Asa, né, eu falei no devocional recentemente, rei Asa também, um grande rei, ele se preocupou em trazer de volta a adoração a Deus e derrubou todos os altares a outros deuses, inclusive tirou a mãe dele, que era uma sacerdotisa, se eu não me engano, do cargo, tirou a própria mãe, porque falou assim, não, aqui só será adorado o Senhor Deus Todo-Poderoso, só aqui. Então esse é o princípio, adore somente ao Senhor. Só que para isso acontecer, olha aqui para mim, pensa bem, para isso acontecer, se eu preciso erguer no meu coração um altar somente ao Senhor, quais altares a outros deuses você tem que derrubar dentro do seu coração? Quais altares? Como eu falei, o próprio Jesus vai dizer que não é possível servir a 2 senhores, mas será que em nós não tem altares erguidos a outros deuses? Será? Eu vou citar alguns deuses aqui,
né, que a gente acabou de citar também, mas que talvez tenha altares no seu coração e você não subliminarmente você acha que não tem nada a ver, está tudo tranquilo, né? Mas eu vou citar os altares que provavelmente você pode ter no seu coração e as promessas fáceis que eles podem te dar. Primeiro, Deus aí, altar ao Deus trabalho. Endeusamos tanto o nosso trabalho que achamos que quem nos sustenta é unicamente o Senhor, ou é unicamente o nosso trabalho. Esquecemos que quem nos sustenta é o Senhor. É o Senhor. Eu coloquei o Salmo 121 aí, mas tem o texto de Filipenses 4,19 que diz também: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades, todas as vossas ansiedades, todas as vossas necessidades. O meu Deus. A gente se esquece que quem nos sustenta é o Senhor. E eu falo isso por mim. Uma vez eu estava na igreja, né, num culto de quarta-feira, culto de semana, que a gente geralmente gosta de faltar, né? E uma vez eu estava lá no culto de quarta-feira, e era uma pastora, ela falou um negócio assim, que me chocou e me choca até hoje. Ela falando: a gente pede trabalho ao Senhor, o Senhor nos dá trabalho. Nos dá um trabalho, abre uma porta de emprego para você. E aí, quando a gente consegue um trabalho, você usa o trabalho como desculpa para não ir no culto. Quem te deu o trabalho? Não foi o Senhor? Por que você está usando o próprio trabalho que Deus te deu como desculpa para não adorar o Senhor? Como assim? Altar ao Deus dinheiro, a solução para todos os nossos problemas. Ah, se caísse R$1 milhão na minha conta, recebe aí, irmão. Ah, se caísse R$1 milhão na minha conta, resolveria tudo. Resolveria todos os meus problemas, eu pagaria um monte de coisa, eu pagaria uma casa, pagaria um carro, pagaria quitava todas as minhas dívidas, dava uma casa para o meu pai, para minha mãe, um monte de coisa. A gente acha que o dinheiro resolve tudo e a gente se esquece que quem resolve a solução para os problemas da nossa vida não está em algo terreno. Salmos 23, 1, o Senhor é meu pastor. Ué, mas o dinheiro não te dá tudo? Não te dá tudo? E se o Senhor não te der todo o dinheiro que você quer, você vai ter a consciência de que Deus continua sustentando você? Você vai entender isso? Esse é o altar ao Deus dinheiro. Altar ao Deus luxúria, a solução para a falta de prazer. Existe um prazer fácil, tem a pornografia, ficar com várias garotas, fornicação, um verdadeiro altar oculto no qual muitas pessoas escondem para que os outros não vejam, mas a busca pelo prazer sexual é incessante nos dias de hoje. E somos incitados a isso em todo e qualquer lugar, seja em música, seja em série, e até o Espírito Santo tem me tocado muito para parar de fazer piadinha de duplo sentido. Parece besta, mas uma piadinha de duplo sentido também não agrada o Senhor. Por quê? Porque, é como eu falei, subliminarmente o mundo está na nossa cabeça e a gente não percebe. Você está fazendo, eu mando mensagem para os meus amigos, eu mando meme e tudo mais, Reels no Instagram, TikTok e tal, e quando eu vou ver, vocês já pararam para perceber que todos os vídeos que vai aparecendo, né, a gente dá mais risada daqueles memes que tem uma conotação sexual? Já parou para pensar? Vocês que são jovens aqui, vocês têm TikTok, vocês têm Instagram? Com certeza. A gente dá a risada disso daí e acha, manda para o amiguinho, e a gente está fazendo algo errado. Por quê? Tem um altar no nosso coração à luxúria. Mas a gente esquece, presta atenção aqui. A gente esquece que só existe prazer de verdade na presença de Deus. Salmos 16, 11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Delícias perpetuamente na presença de quem? Do Senhor, não do Deus da luxúria.
A segunda coisa que você, como sacerdote do Senhor, precisa fazer é derrubar esses altares da sua vida. Derruba o altar do trabalho, derruba o altar do dinheiro, derruba o altar da luxúria, derruba qualquer outro tipo de altar que tem no seu coração, para que você erga somente um altar ao Deus Todo-Poderoso. Não dá para adorar o Senhor sem derrubar altares a outros deuses. Por que a gente usa desculpa para não buscar a Deus? Estou muito cansado, não vou no culto hoje, porque trabalhei demais essa semana. E aí a gente se esquece de outro princípio também. É justamente quando você está cansado que você deve vir à igreja. Sabe por quê? Porque quando nós temos comunhão com os nossos irmãos e o Senhor Jesus se faz presente, o que Jesus vai falar? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ou seja, na presença do Senhor há descanso para a sua alma cansada. Há descanso. Mas eu não vou no culto porque eu estou muito cansado. Eu não vou fazer meu devocional porque eu estou muito cansado. Eu não vou orar porque eu estou muito cansado. Meu querido, você está perdendo o melhor descanso possível aqui nessa terra. E é a presença de Deus. E aí? É como eu falei num vídeo que tem lá no PWJ, você pode ver depois, a gente nunca vai estar descansado o suficiente para buscar a Deus. Você nunca vai estar descansado o suficiente. Você quer tirar quanto tempo de folga aí para buscar a Jesus? Estou trabalhando todo dia, de segunda a domingo. Preciso de pelo menos uns 2 anos aí para conseguir consertar minha vida devocional. Preciso de pelo menos aí um tempinho aí, uma semana, um mês, para eu voltar a sentir a presença de Deus? Não é assim, querido. O que você precisa fazer é derrubar o altar que você ergueu a outro Deus, para que o altar ao Senhor seja erguido, seja restabelecido na sua vida. Recentemente aconteceu, a gente faz devocionais presenciais também no PWJ, e aconteceu que a gente fez um churrasco, né? Fez um churrasco lá na Ibine, que é uma da igreja parceira. E foi muito legal, porque depois do churrasco a gente fez o devocional. E aí eu falei justamente para provocar, não sei se tem alguém da Ibine aí assistindo, mas um abraço para vocês. Mas eu falei justamente para provocar. Vocês estão cheios agora, vamos pedir uma pizza? Bora! Estava todo mundo morto de fome. Morto de fome não. Já estava super cansado de comer. Já sabe quando você come muito churrasco, aí você fica com aquela, né? Você fica até com azia. Mas você estava tão cheio, as pessoas estão tão cheias, que elas não quiseram a pizza. Eu falei, mas por quê? Porque eu estou cheio. Quando estamos cheios de outras coisas, naturalmente não iremos querer nos alimentar de novo. É por isso que você tem falta de buscar a presença de Deus. Você está cheio de outra coisa. Você está cheio dos prazeres do outro Deus. E aí você quer buscar a Deus como? Tem que quebrar o altar, querido. Quebra o altar do outro Deus que está no seu coração, para que você restabeleça a adoração a Deus. Eu descobri esse texto aqui maravilhoso, que a Pietra, que está assistindo, ela citou no devocional. E aí eu quero ler para vocês, olha que maravilhoso que é esse texto. É Deus falando sobre os deuses que nós adoramos no nosso cotidiano. E ele fala assim, vocês têm tanto medo desses deuses, vocês têm tanto temor desses deuses, mas quem são eles para que eles me contem mentiras e me esqueçam completamente? Será que é porque eu fiquei calado tanto tempo que vocês não me temem? Eu vou mostrar a todos o que vocês fazem, essas ações que vocês acham certas, mas elas não adiantarão nada. Quando vocês gritarem pedindo ajuda, os seus muitos deuses não os atenderão. Mas os que confiam em mim, os que confiam no Senhor, morarão na terra prometida. O meu monte santo será deles. Deus jogando na tua cara que os deuses que você está servindo não pode te satisfazer. Não vai te atender. Pensa bem, querido, quando você teve o maior problema aí em relação, por exemplo, ao dinheiro, a sua busca incessante por dinheiro, eu tenho que pagar tal conta, você faz de tudo, se sacrifica, cara. Você se sacrifica para dar um jeito de pegar dinheiro, você vira escravo daquilo. É tanta ansiedade, tanto medo, tanta vontade de fazer por si só, porque a gente não consegue entregar para o Senhor os nossos caminhos.
A gente não consegue entregar. A palavra dele diz que ele suprirá todas as nossas necessidades, mas mesmo assim, Senhor, eu vou lá atrás de algum jeito aí, vou pegar dinheiro com a agiota para pagar a minha dívida. Meu querido, o Senhor não é dono do ouro e da prata, mas a gente se engana porque a gente está adorando a outro Deus, a gente está cheio da adoração de outro Deus, e por isso que a gente não consegue adorar ao Senhor. Mas há um porém. Nessa questão, nós precisamos erguer um altar ao Senhor. Você entendeu aqui que você precisa destruir todos os altares a outros deuses? Amém? Amém. Mas há um porém, né? Se a gente precisa erguer um altar de adoração a Deus, ao nosso Deus, é necessário erguer esse altar a Deus todos os dias. Todo dia. Sabe por quê? Marcos 7, 21 e 23, eu queria que você abrisse isso daí. Abre aí esse texto, Marcos 7, 21 e 23, até o 23. Abre aí. Pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Olha o tanto de coisa que eu falei aqui, gente. Meu Deus do céu. Olha o tanto de coisa que vem do nosso interior, como eu falei a frase aqui do João Calvino. O nosso coração é uma fábrica de ídolos. Por quê? Do nosso interior, do interior do nosso coração, nós temos tudo isso. Se o nosso coração cria esse tipo de coisa todos os dias, e ele não vai te deixar em paz, meu querido, precisamos fazer a oração do salmista todos os dias. Sabe que oração é essa? Foi citada aqui. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E renova dentro de mim um espírito estável. Cria em mim um coração puro. A gente até canta sobre isso, queridos. Ai, Jesus. Então eu e você, se queremos erguer um altar ao Senhor, você precisa derrubar altares a outros deuses todos os dias e erguer ao Senhor todo dia. Amém? Terceiro ponto. Como sacerdote, preciso adorar antes de servir. O pastor Luiz, se eu não me engano, foi esse texto que ele leu, né? Salmo 51, 16, 17, que diz assim: não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, a Deus não desprezarás. E aí eu quero te dizer uma coisa, queridos, a regra é clara, a adoração vem primeiro. Você já parou para pensar o quanto muitas vezes a gente tem priorizado mais o serviço a Deus do que a adoração a Deus? Falamos aqui sobre a santidade, que negligenciamos muitas vezes como adoração. Falamos sobre erguer o nosso altar, que geralmente erguemos a Deus no nosso dia a dia. Agora, como sacerdotes, precisamos servir, certo? Mas é de qualquer jeito? É de qualquer jeito? E aí que vem outra questão que nos faz errar no nosso serviço ao sacerdote. Priorizamos o trabalho a Deus. Priorizamos o trabalho a Deus e não a presença de Deus. Meu Deus do céu. Priorizamos o trabalho a Deus e não a presença de Deus. E é algo que eu tenho entendido, tá, meus queridos? A palavra que eu estou falando aqui para vocês, que o Senhor me deu hoje, bateu primeiro em mim, meu querido. Eu sou ministro de louvor na minha igreja. Como líder, como membro ativo da minha igreja, eu faço todas essas coisas. E aí o Senhor falou assim para mim: Arthur, você está trabalhando tanto para mim que você não tem tempo de ficar comigo. Eu falei: Senhor, como assim? Como assim? Eu já me vi em situações em que eu tinha que tocar bateria, eu não tinha nem buscado o Senhor na semana. Não tinha nem sequer orado. Mas lá estava eu, no domingo, pregando a palavra, ministrando louvor, ministrando a outras pessoas, sem nem sequer ter ministrado ao meu coração primeiro na minha semana. E aí eu tenho lido um livro esse tempo todo, né, que eu tenho preparado essa mensagem. O Senhor me deu um livro relacionado a isso.
E nesse livro tem uma frase muito interessante que ela diz assim: a atividade pode vir a ser uma inimiga da adoração. É mais confortável para a nossa natureza humana fazer algo para Deus do que estar com Deus. É mais confortável para a nossa natureza fazer algo para Deus e não do que estar com Ele. E como isso é verdade, é tão cômodo, a gente se esconde atrás de um serviço a Deus, porque isso é confortável demais para nós. Mas o quão errado é isso? Quanto a gente tem falhado no nosso serviço a Deus, porque a adoração não veio primeiro? A adoração vem primeiro, até que tenhamos cumprido o requerimento da adoração, não podemos servir apropriadamente. Todo serviço deve fluir da adoração ao nosso Deus. A gente vê isso na vida de Saul, que também foi citado aqui. Gente, tudo que vocês citaram aqui foi confirmação que o Senhor me deu. Foi confirmação. O pastor Luiz falou sobre Saul, falou sobre Jacó, e foi tudo confirmação. Ontem aqui na oração com os homens também foi confirmação que o Senhor falou comigo. E aí, vemos isso na vida de Saul, que ao invés de preferir adorar a Deus sendo obediente, preferiu oferecer sacrifícios, fazer com aquilo que o Senhor disse que era para destruir. Aí 1 Samuel 15, 22 e 23 vai dizer assim: alguma vez o Senhor tem o mesmo prazer nos holocaustos e sacrifícios do que na obediência à sua palavra? Obedecer é muito melhor do que sacrificar. Ele está mais interessado em que lhe obedeças do que na gordura de carneiros. A rebelião é um pecado tão grave como a própria feitiçaria. A obstinação é uma coisa tão má como a idolatria. Já que rejeitaste a palavra do Senhor, também Ele te rejeitou como rei. Isso é Saul ouvindo do profeta do Senhor. Tudo porque ele preferiu fazer do que estar. Ele preferiu fazer do que estar, querido. O Senhor deseja ver corações quebrantados perante Ele. Pois a partir do nosso coração quebrantado, só assim nós podemos fluir de verdade no serviço a Ele. Podemos fluir melhor no nosso trabalho secular, na nossa faculdade e em qualquer outro lugar, pois se a adoração for o meu estilo de vida ao Senhor, eu vou querer agradar a Deus fazendo qualquer coisa. Eu estou jogando, eu vou querer agradar a Deus jogando. Eu estou na faculdade, eu vou querer agradar a Deus nos meus estudos. Porque é melhor, é necessário que eu esteja com o Senhor primeiro, para que eu possa fluir nos serviços a Ele. E você que está ouvindo isso, que você trabalha aqui na igreja, meu querido, isso é uma palavra para você também. Quantas vezes você deixou de estar na presença do Senhor? Porque estava fazendo coisas para o Senhor. Se não entendemos que a adoração vem antes, vamos cair no erro da igreja de Éfeso. E isso é muito interessante. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso daqui, porque a igreja de Éfeso, coloca o slide aí, Tiago. A igreja de Éfeso era uma igreja maravilhosa, gente. Você vai ler lá Apocalipse 2, você vai ver sobre a carta, o que a igreja de Éfeso fazia. Era uma igreja que não tolerava os impostores, né? Que sofreu por conta do nome de Jesus, foi perseguida, eles perseveraram, não desfaleceram, tinham boas obras, odiavam as obras ruins, odiavam as obras dos nicolaítas, que pregavam heresias contra o verdadeiro evangelho, mas Jesus diz assim para eles: contra vocês eu só tenho uma coisa, vocês perderam o primeiro amor. Você me serve, você morre pelo meu nome. Não cabe na minha cabeça isso, gente. Como é que pode uma igreja que faz tudo o que uma igreja deveria fazer, uma igreja perfeita, digamos assim, faz tudo, morre pelo nome de Jesus, faz as coisas para a obra dele, odeia as obras malignas, só que perdeu o primeiro amor? Como? Isso é muito grave. Perderam a verdadeira essência do porquê estavam fazendo tudo aquilo.
É como se eles estivessem trabalhando, fazendo, se esforçando e no fim faziam por obrigação e não por amor de Jesus, não por amor de fato a Jesus e a sua obra. Jesus já advertiu antes sobre homens que diziam fazer para Deus, mas tinham perdido a verdadeira essência. Mateus 15, 7 e 9, se você quiser abrir aí também, Mateus 15, 7 e 9. Mateus 15, 7 e 9. Coloquei até o texto aí. Hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Em vão me adoram. E aí eu perguntei para o Senhor, como assim? Como eu posso te adorar em vão, Deus? Como eu posso honrar o Senhor com os meus lábios, com as canções que eu canto, mas o meu coração está longe de ti, Senhor? É simples, gente. É porque é mais fácil a gente servir a Deus do que buscá-lo. É mais fácil. Os fariseus são um exemplo perfeito para você, viu, querido? Os fariseus são um exemplo perfeito de que trabalhavam para Deus, mas não buscavam a Deus. É mais fácil a gente fazer as coisas para Deus até um certo limite que não afete o nosso ego. É muito bom eu ser músico, tocar bateria, louvar, cantar, ajudar, mas o meu chamado não é esse. Eu quero que você entenda isso nessa noite. O seu chamado não é para tocar apenas, não é para você ministrar, não é para isso. O seu chamado é para adorar ao Senhor, unicamente o Deus Todo-Poderoso. E aí vem uma coisa, né? A gente endeusa até o serviço a Deus, cara. Tem o Deus do trabalho, o Deus do serviço a Deus, mas não é o Deus, não é o nosso Deus. Mas, gente, há um porém, tá? Não é só por conta disso que eu estou falando que você deve deixar de servir na igreja, tá? Amém? Pelo amor de Deus, o pastor Carlos vai me matar aqui, depois da pregação. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, você, sabendo disso, precisa fluir na adoração primeiro para servir. Por quê? Porque a gente precisa ter uma consciência de que quando a gente está fazendo uma coisa boa para Deus, a gente não tem que deixar de fazer uma coisa boa. Eu não tenho que deixar de servir na minha igreja só porque eu não estou adorando a Deus de fato. Meu querido, é o contrário. Você tem que continuar fazendo as coisas para Deus, para que... Desculpa, gente. Nós temos que continuar a fazer as coisas para Deus, porque a gente tem sempre essa tendência de, eu vou desistir disso daí, vou desistir do louvor, eu já pensei no meu coração, eu vou desistir de pregar a palavra, vou desistir do PWJ, porque é mais fácil, só que se eu desistir, aonde eu vou? Para onde eu vou? Se só o Senhor tem Deus, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Para onde eu vou? Para onde eu vou? Você tem que parar com essa mania de querer deixar de fazer as coisas para Deus, só porque você errou, porque você pecou, meu querido. Você tem que deixar de fazer as coisas para Deus. Você tem que continuar fazendo, porque quem te santifica é o Senhor. Você quer fazer longe dele? Longe da igreja? Longe dos devocionais? Longe da oração? Não é assim, querido. Continue a servir, mas um alerta para você: busque o primeiro amor. Amém? E para a gente terminar, algo que o Senhor tem falado demais ao meu coração, sobre a questão da essência de nós voltarmos, né? A essência que é Jesus, que nós cantamos aqui também, sobre buscar a Deus. E algo que o Senhor falou para mim, que é o essencial para mim e para você, viver uma vida de sacerdotes mesmo, é amar a Deus de todo o coração. Parece básico. Mateus 22, 35 a 38 vai dizer: um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu:
Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. Para você fazer tudo isso aqui que eu falei para você cumprir todos os requisitos como sacerdote, de santidade, de quebrar os outros altares e de servir a Deus, você precisa de somente um sentimento para com Deus: amor. Sem amor, não podemos cumprir os requisitos acima de um sacerdote. Sem amor, você não vai conseguir, presta atenção nisso, sem amor você não vai conseguir andar em santidade. Sem amor, você não vai conseguir derrubar os altares a outros deuses e não vai conseguir servir a Ele de fato. Porque se não for por amor, nos tornamos apenas interesseiros por Deus e não amantes de sua vontade e verdade e presença. Lembra o que aconteceu lá no deserto com o povo de Israel? Moisés, o Senhor estava conversando com Moisés. Eu tenho o texto aí que eu coloquei, que é Êxodo 33, versículo 2 e também o 12 ao 15, que diz assim: enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduz este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés declarou, o que eu acho a declaração mais bonita de Moisés aqui: se não fores conosco, não nos envie. Sabe por que isso é uma declaração de amor? Porque Moisés poderia muito bem ter aceitado o anjo do Senhor. Porque com o anjo do Senhor também haveria milagres, também haveria vitórias, né? O anjo, ele poderia o anjo poderia ajudar o povo de Israel a conquistar todos os territórios. Mas aí, meu querido, Moisés, ele pega e faz uma declaração de amor, porque Moisés, ele não era interesseiro. Moisés, ele não queria os milagres, ele não queria as coisas, ele queria o próprio Deus. Se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Moisés amava demais, por isso fez uma das declarações mais bonitas e mais sinceras que alguém pode fazer a Deus: Deus, mostra-me tua glória. Moisés não estava procurando poder, Moisés não estava procurando milagre, Moisés estava procurando ver a face de Deus. Ver a face de Deus, conhecê-lo intimamente. Você percebe que Moisés foi o único homem citado na Bíblia que viu as costas de Deus. Você precisa amá-lo nesse nível, a ponto de saber que, mesmo que tenha as promessas de Deus, mesmo que tenha as bênçãos de Deus, mesmo que tenha os livramentos e tudo mais, seu coração clame por uma só coisa: mostra-me tua glória! Mostra-me tua glória! Isso é uma declaração de amor ao nosso Deus. Querer conhecê-lo de verdade. Nós precisamos buscar o Senhor. Ser um sacerdote. Eu quero dizer aqui um negócio muito interessante que eu descobri, que é uma palavra do hebraico para buscar, que se chama darash. Fala comigo, darash. Eu não sei se é assim que se pronuncia, tá, gente? Mas é no hebraico. Que ela pode ser traduzida também como adorar, investir diligentemente, que é a mais interessante de todas: encontrar alguém para amar. Reencontrar alguém para amar. O que eu quero dizer com isso? A maneira como nós, sacerdotes de Deus, devemos buscar a Ele, é como se Ele fosse o nosso objetivo de amor. Tudo em nossa vida deve estar rodeado com o anseio de buscar o nosso Deus com todo o amor, de todo o coração, de toda a força, de todo o meu entendimento. Começa no seu altar com Deus. A gente fala de avivamento, meu querido, mas o avivamento é mais provável que aconteça no seu quarto, com você quebrantando o seu espírito, do que acontecer num púlpito. Começa primeiro no altar do seu coração, não o altar da igreja.
Começa no altar do seu coração. Foi assim que aconteceu nos maiores avivamentos, como da Rua Azusa. Começou com 3 pessoas que buscaram o Senhor muito, muito, muito e amaram a Ele de verdade. Meus queridos, eu quero que você saia dessa noite aqui. Se você esqueceu tudo que você ouviu aqui, meu querido, se você esqueceu, eu quero que você saia somente com essa frase na sua cabeça: quando queremos as coisas que Deus faz por nós, nós perdemos quem Ele é. Oh, meu querido, o melhor de Deus já veio para a sua vida. Sabe qual é o melhor de Deus? É Ele mesmo. É Jesus que veio e se entregou na cruz para que a gente possa de novo ter relacionamento com Ele, como no Jardim do Éden. O Senhor nunca quis que tivesse essa separação, quis que nós tivéssemos relacionamento com Ele. E aí é por isso que acontece aquele sinal tão maravilhoso, porque quando Jesus morre na cruz, o que acontece? O véu que separava já não separa mais. A cruz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. Por quê? Porque foi aberto o caminho ao Santíssimo Lugar. Santíssimo Lugar é a presença de Deus, é onde os sacerdotes devem estar. Oh, meu querido, se a gente entender que o ter relacionamento com Deus é melhor do que a gente buscar todas as outras coisas, cara. Se a gente amar a Deus mais do que todas as outras coisas, imagina para onde você vai, querido. Para de endeusar as outras coisas. Para, querido, para. Assim como eu falo, o Espírito Santo falou para mim: Arthur, foi o devocional mais doído que eu fiz lá no PWJ. Foi o Senhor falou assim para mim: Arthur, você não me ama. Você não me ama. Eu falei assim: Senhor, como assim? E aí Ele me mostrou tudo que eu estava fazendo, que era adoração a outros deuses. E aí no final eu falei: Jesus, me perdoa, porque eu não te amo. Eu não te amo de verdade. O véu foi rasgado para que a gente entre no Santíssimo Lugar, mas a gente prefere passear no Santíssimo Lugar, ao invés de ficar lá, permanecer e viver no Santíssimo Lugar, que é relacionamento com Deus. Ah, querido. É por isso que esse é o primeiro e maior mandamento: amar a Deus sobre tudo e sobre todas as coisas. Porque quando nós amamos, a gente não faz as coisas por obrigação. Você não faz as coisas por obrigação. Você faz porque você ama. Você faz porque você deseja ver o seu amado feliz. Você faz porque você quer ter cada dia mais intimidade com Deus. Ai, Deus. Queridos, nós precisamos voltar à essência. Sermos sacerdotes do Senhor é isso. Santidade, derrubar altares, servir a Deus, adorar a Deus primeiro antes de servir. E o mais importante, amar a Deus sobre tudo e sobre todos. Amém? Fica de pé. Eu queria que nesse momento você fechasse seus olhos. Coloca a mão no seu coração. Queria que nesse momento você pedisse para o Senhor te mostrar qual é o Deus que você tem amado mais do que Ele. E seja sincero, queridos. Seja sincero dentro do seu coração. Se for para dizer: Senhor, me perdoa porque eu não te amo, fala para o Senhor requer sinceridade, como a Isadora pregou aqui. O Senhor quer um coração sincero, Ele não quer um coração falso. Foi pregado aqui sobre quebrar o vaso, agora é hora de quebrar você, quebrar os altares a outros deuses, porque quem merece todo louvor, toda honra e toda glória é o nosso Senhor Jesus, é o nosso Deus. Aleluia, Jesus, nós queremos te amar. Eu quero te amar, Deus, mesmo que eu tenha dificuldade em te amar. Senhor Jesus, eu quero dizer: Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu sou pecador. Mas Jesus me livrou
da morte. O Senhor me restaurou, me limpou, para que eu possa viver em amor a Ele. Em amor. Fecha seus olhos, coloca a mão no seu coração. Pergunta para o Senhor, qual é o Deus que você tem amado mais que Ele? É difícil de ouvir isso. Ah, Jesus, nos perdoa, Faz-me Jesus. morrer pras coisas desse Nos perdoa, Jesus. Aleluia, Jesus. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas. Cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como na primeira vez. Diga, surpreenda-me. Aleluia. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez, como na primeira vez. Peça, surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Surpreenda-me e surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como na primeira vez. Aleluia. Queridos, eu queria que a gente fizesse uma coisa aqui, pra gente encerrar mesmo. Falei pra você perguntar pro Espírito Santo qual Deus você tem amado mais do que Ele. E aí eu queria te chamar na frente aqui pra você, como um ato profético, de fato, derrubar o altar desse Deus no seu coração. Derrubar o altar desse Deus. Se há Deus no seu coração, vem aqui até a frente. Pastores, vem aqui, por favor, para orar. Se há Deus no seu coração, quais são esses deuses? Eu não sei. Mas se há um Deus dentro do seu coração que não é o Senhor Deus Todo-Poderoso, quebra o altar a esse Deus hoje. Hoje. Talvez o altar que esteja no seu coração seja ser liberto. Seja ser liberto da ansiedade. Seja ser liberto da depressão. Seja ser liberto das coisas, dos vícios, dos problemas. Meu querido, para de querer ser liberto dessas coisas. Para de endeusar a liberdade. Comece a endeusar de fato o Senhor, o teu Deus. Ame a Ele. E aí sim, você irá vencer esses deuses. Você irá vencer esses deuses. Espírito Santo de Deus, coloca as tuas mãos sobre cada um aqui, Jesus. Ore, querido. Entregue esse Deus ao Senhor agora. Quebra esse altar a outro Deus do seu coração. Quebra, quebra, quebra.